A cruz se tornou um símbolo de proteção. Por isso, pessoas costumam fazer o sinal da cruz quando se veem em situações difíceis. Algumas compram cruzes para protegerem o lar e sua própria vida de forças negativas, mal olhado. A cruz também se tornou um símbolo de dor e sofrimento. É comum se ouvir por aí a seguinte frase: essa é a sua cruz, ou essa é a minha cruz, quando pessoas se referem a determinadas dificuldades da vida que parecem não ter solução. Este texto nos relata a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele carregou sua própria cruz até o local em que seria morto. A cruz, primeiramente, é símbolo da vitória de Cristo sobre o pecado e suas consequências, conforme podemos ler em Romanos, capítulo 6, do verso 9 ao 10. Qual a grande consequência do pecado? A morte. Ela se manifesta de três formas. Morte física. Esta ocorre quando o nosso espírito deixa este corpo. A morte espiritual. Todos nascemos espiritualmente mortos, separados de Deus. E a morte eterna, chamada também de segunda morte, consequência do estado espiritual que nos encontramos e que se manifesta sobre aqueles que deixam este mundo sem receber a nova vida. Isto é, que partem deste mundo sem reconhecer a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. A palavra nos diz que Jesus não pecou. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. E nos diz que ele venceu o pecado. Ao vencer o pecado, venceu a morte, que é consequência do pecado. Portanto, a morte não teve poder sobre ele. Jesus não tinha pecado. Entretanto, ele morreu pelos nossos pecados. Jesus venceu a morte física, ressuscitando e subindo aos céus com seu corpo. Venceu a morte espiritual para nós, nos libertando da segunda morte. Como ele fez isso? Nos justificando na cruz com seu precioso sangue. Em segundo lugar, a cruz é símbolo da vitória de Cristo sobre Satanás e seu exército, conforme podemos ver em Colossenses capítulo 2, verso 15. Ao levar o homem ao pecado, Satanás pensava ter conseguido uma vitória sobre Deus. Ele acreditava ter conseguido destruir o sonho de Deus de ter um povo que o adorasse, que o amasse de todo o coração. A vitória de Jesus na cruz simboliza a reconstrução desse projeto, simboliza a vitória de Deus. A segunda afirmação que eu gostaria de fazer é que a cruz é símbolo de libertação. Libertação do velho homem, conforme podemos ver em Romanos capítulo 6, verso 6. O velho homem, segundo a Bíblia, representa a carne, o nosso eu, que nos conduz a uma prática de vida contrária à vontade de Deus, contrária aos princípios de Deus. O diabo usa a fraqueza do homem para dominá-lo. O homem, ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, passou a ficar sujeito ao poder do mal. Satanás manipula o homem por meio da cobiça, da inveja, da soberba, da avareza, da idolatria. E Jesus destruiu o poder do diabo sobre nós ao destruir o poder do pecado sobre o homem. A cruz é símbolo de libertação da condenação, conforme podemos ver em Romanos, capítulo 6, verso 7, capítulo 8, verso 1, 1 João,
no capítulo 2, verso 2. E esta é a grande bênção que Jesus conquistou para nós. Todos estávamos condenados ao lago de fogo, conforme descreve Apocalipse, capítulo 20, verso 15. Mas Jesus, na cruz, nos justificou, pagando o preço do nosso pecado e nos transportando para o céu. Esta vitória de Jesus só é dada àqueles que creem nele, àqueles que o seguem, que andam na sua palavra, conforme podemos ver em João, capítulo 15, verso 6 e verso 10. A terceira afirmação que eu gostaria de fazer é que a cruz é símbolo de nova vida. Primeiramente, nova vida, porque nós éramos inimigos de Deus e nos tornamos filhos de Deus através da cruz. Romanos capítulo 5, verso 10, Romanos capítulo 8, verso 15 ao 17. Que mudança maravilhosa! Deixamos de ser inimigos para nos tornarmos filhos de Deus. Fomos adotados por meio do sacrifício de Jesus. A cruz é símbolo de nova vida, porque nós éramos escravos do pecado e por meio dela nos tornamos servos da justiça, servos de Deus, conforme descreve Romanos capítulo 6, verso 17 e 23. Antes éramos escravos do pecado, do nosso eu, aquele que nós chamamos velho homem. Vivíamos para a vaidade. Entretanto, agora, como servos da justiça, servos de Deus, nossos corpos devem ser usados para justiça, para a manifestação da glória de Deus. Tudo que possuímos deve ser usado para a glória de Deus. Não pertencemos a nós mesmos. Não pertencemos ao mundo, mas a Deus. Somos servos dele, porque fomos comprados pelo sangue de Cristo na cruz. Eu quero concluir dizendo que devemos olhar para a cruz de forma correta. A cruz foi feita para nós. No entanto, Jesus tomou o nosso lugar para doar-nos a sua vida, o amor do seu Pai e o seu próprio reino. A cruz representa para nós a mensagem de amor. Deus doou seu Filho por nós pecadores, e todo que nele crê terá vida eterna. Qual a sua atitude diante da mensagem da cruz? Receba Jesus hoje em sua vida. Deus te abençoe.